Olá, aqui é Paula, a sua terapeuta, e esse é o meu, é o seu, é o nosso diário terapêutico. Você pratica autoterapia? Eu comecei a aplicar em mim e não é uma coisa tão complicada assim, gente. Sabe aquela hora do banho, aquele momento só seu, mas que muitas vezes não é só seu? A gente fica com mil e uma coisas na cabeça, preocupada com um, com o outro, e não percebe a temperatura da água, o ambiente, o cheiro, aquele frescor de pele limpa. A gente tem muito que aprender ainda, né? Às vezes a gente não consegue focar nesses momentos. E esse momento é só nosso, gente. Claro que a autoterapia, ela jamais vai substituir o trabalho de um terapeuta que consegue, através de ferramentas, acessar traumas profundos, dores. Não tem como. Mas enquanto a gente está naquele banho, que a gente possa se desligar. Outro dia eu estava em aula com o meu professor e ele falava exatamente disso, que é importante, ele é formado, né, em neurociência, ele é um neurocientista, e ele falou que é importante a gente tomar banho até com a luz bem ou apagada, né, dependendo da luz do dia, né, ficar ali num ambiente mais escurinho, se desligar, fazer uma respiração e sentir mesmo, sentir a temperatura da água, sentir o cheiro do sabonete, né? Estar ali com você, examinando alguns pensamentos, refletindo, sentindo que aquela água está lavando a sua alma. Porque a gente limpa a casa, né? A gente arruma a nossa cama, a gente lava a louça. E aqui? Como é que anda essa faxina? A gente precisa, principalmente na hora de dormir também, o que eu fiz, o que eu senti, por que eu senti. Lembra aquele vídeo lá atrás, falando das perguntas? Então, muito mais que procurar resposta, faça perguntas e elas vêm. As respostas vêm, você não precisa perguntar o porquê. Às vezes você tentar entender aquilo que a pessoa falou, aquela determinada situação. Por que me doeu? Essa dor é parecida com o que eu já senti lá atrás? Santo Agostinho falava muito, né? De quando a gente deitar, procurar fazer um exame mesmo da consciência, né? Eu feri alguém com as minhas palavras, eu fui ferido. Poxa, que a gente possa deitar e ter a certeza que a gente foi instrumento de inspiração, de ajuda para alguém. Que a gente possa cada dia mais filtrar. Às vezes a gente não está conseguindo controlar aqui, né, o que a gente pensa, a gente julga do outro, mas que a gente possa frear a língua. Porque tem palavras que machucam mais do que um tapa, uma porrada, um soco, o que seja. E uma vez proferida, não tem como mais voltar. E voltando aqui para a autoterapia, além do banho e dessas reflexões que a gente precisa, fazer, é muito poderosa.
porque a gente se perguntando por que eu estou sentindo aquela sensação, as respostas vêm, começa a vir insights. E deixa vir, deixa sentir, potencializa essa dor, converse com ela, pergunte o que ela quer te mostrar. Porque muitas vezes só de você lavar a alma, de chorar, de sentir o que precisa sentir, eu oriento às vezes minhas clientes a ter uma almofada ali do lado, para, se caso se sentiu raiva, só que essa almofada, porque é liberação, gente. O choro, o grito, né, o soco, tudo vai liberando, né, essas emoções que ficam aí travadas. E aí depois vai dar doenças, né? Porque é a psicossomática, né? O que a gente não liberou, o corpo reteve ali, e aí vem em forma de doenças pra gente. Que a gente possa fazer essa reflexão, é uma coisa tão simples, mas que a gente não se dá esse desfrute, né? De ter um momento ali com a gente. Eu costumo dizer que é uma reunião com a gente mesma. Eu brinco com ele, falo, gente, hoje eu estava em reunião comigo, né? Então eu choro, eu grito. Outro dia com os amigos, aliás, final de semana passada, a gente desceu pra praia e eu gritava, falei, gente, grita, libera o que vocês precisam liberar aí, né? Tira o chinelinho, pisa nessa areia, nessa água, vamos liberar o que a gente precisa liberar, porque é libertador, né? A gente se despir, se liberar dessas energias ruins, desses pensamentos ruins, e a gente volta tão aliviado, né? Lógico que depois começa tudo de novo, os acontecimentos, né? Por isso que é muito importante, né? A gente cuidar da mente, do pensamento. Então, o banho, né? Aquele ser um momento só seu, a reflexão das suas emoções, o que ela está te querendo dizer, né? Você acolhê-la e dissolvê-la, né? O autoconhecimento também, né, gente? Leia um livro, faça um curso. Poxa, tem uma plataforma, se eu não me engano, ela chama o Nova Cursos. Depois eu vou ver se eu coloco o link aqui, se eu conseguir. Mas, gente, tem tanto curso, gratuitos. Gente, é curso de inteligência artificial, autoconhecimento, da área da saúde, enfermagem. E são cursos muito bons, gente, não é uma coisa rasa. Eu mesma já fiz, comecei por ali e tem muita coisa. É só querer. E aí a gente precisa se conhecer nossas emoções, nos acolher, isso é muito importante, né? Falar com a dor. E claro, se for possível, faça terapia com um terapeuta, com um psicólogo, não importa com quem, gente. O pessoal fala, mas é caro. Mas o que é caro? Estar em crise de ansiedade? Estar na escassez? Estar brigando com o mundo? Coisas que estão reverberando aqui dentro? O que é caro mesmo? É um investimento, gente. E às vezes a gente investe em roupas, celular, calçados, acessórios para carro, casa, coisas que às vezes a gente compra para impressionar os outros, mas que não reflete nenhum cuidado. E muitas vezes essas compras excessivas, né? Elas estão dizendo alguma coisa ali. Porque em todo o excesso esconde uma falta. Já parou para pensar? Nesse excesso de compras, nesse excesso de pensamento, nesse excesso de querer acolher todo mundo, tudo e a todos. E você? Invista em você, você não vai se arrepender.
Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho desse autoconhecimento que eu estou tendo. Estou tentando aqui de uma forma simples e carinhosa de passar para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, é importante, compartilhe com alguém que precise. E deixa aqui, se você quiser, nos comentários, se tiver vontade, o que você vai começar a fazer. Se notar mais na hora do seu banho, se acolher seus pensamentos, seus sentimentos. Ou na hora de dormir, se perguntar como foi seu dia, o que eu senti, o que me fizeram sentir, o que eu também fiz as pessoas sentirem, o que eu falei que não foi muito bom, mas não na intenção de se culpar, mas para que você melhore. Se não foi legal o que você falou, o que você pensou, o que você julgou do outro, que sirva de lição para que você não se repita mais esses comportamentos, esses sentimentos. É muito bom a gente se conhecer. Eu costumo falar que eu estou numa competição assim acirrada comigo, porque eu quero ser uma pessoa melhor, uma terapeuta melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, uma filha. E eu estou nessa competição comigo mesma. Não é sobre os outros, é sempre sobre a gente. Então, espero que você fique bem, que você consiga fazer esses exercícios. Às vezes você não pode mesmo, tem muitas pessoas que não podem fazer esse investimento em uma terapia. Então, que pelo menos você se curta na hora do seu banho, faça essa faxina mental na hora de dormir. Procure o autoconhecimento, porque é libertador. Um beijo no seu coração, fique bem e cuide da sua mentalidade. O poder é seu, é todo seu. Até o próximo vídeo.